Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trago para vocês o fundo imobiliário Maná 11. Ele é um fundo de papel multi-estratégia, pode também ser chamado de fundo hedge fund. É um fundo relativamente novo, pessoal. Ele começou a ser negociado em bolsa de valores em 29/8 do ano de 2022. Tem então praticamente 2 anos e meio de negociações. E por ser um fundo multi-estratégia, ele pode fazer investimentos em diversos ativos do setor imobiliário, como CRIs, cotas de fundos imobiliários, IDICs, ações imobiliárias e cotas de SPS. Mas atualmente ele tem investimentos em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, cotas de outros fundos imobiliários e em ações do ramo imobiliário. Estou trazendo esse fundo imobiliário hoje para vocês porque ele está saindo muito bem nos últimos meses, trazendo bons resultados e retornos aos seus cotistas. Por ser também um fundo base 10, o que o torna mais acessível para se investir. Mas só explicando, pessoal, que por ser base 10, isso não é motivo para se começar a investir em um fundo imobiliário. O Maná 11 é um fundo praticamente novo, não tem 3 anos ainda de negociações. Temos que fazer uma análise mais minuciosa, como olhar o patrimônio do fundo, pois ele tem um patrimônio ainda pequeno em relação aos seus pares. Tem uma liquidez média diária até que razoável, de um pouco mais de 1.400.000 negociações por dia. Então temos que ver direitinho, os seus indicadores, os seus fundamentos, e aí sim decidir se vale a pena ou não investir nosso dinheiro nesse fundo imobiliário. E agora eu vou mostrar as informações do seu relatório gerencial de novembro de 2024, os seus indicadores atuais e algumas notícias relevantes do fundo. Daí, depois de ver essas informações, façam as suas análises individuais para conhecer melhor o Maná 11, tá ok? Vou rodar a nossa vinheta agora e em seguida voltaremos. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Por último, que é uma coisa muito importante para o canal, deixe os seus comentários dizendo o que achou desse fundo imobiliário de multi-estratégia Maná 11, beleza? Vamos lá então! Então vamos começar conferindo seus indicadores aqui no site Status Invest. Na data da gravação desse vídeo, a sua cota está sendo negociada a mercado no valor de R$ 8,00, redondo aqui, sendo que ela está dando uma recuperada, pessoal, o valor da sua cota. No dia 19/12, ele pegou a mínima aqui do mês, aqui, ó, a R$ 7,07. Depois ele começou a se recuperar, tá? E hoje está na casa dos R$ 8,00. Esse fundo, se eu pôr aqui nos 6 meses, a sua cota sempre variou na faixa de R$ 9,00, 9,30, sempre 9, 8 e pouquinho, 8,90. Aí no mês 11, mês de novembro, deu uma queda mesmo, como todos os outros fundos imobiliários, ele caiu. Chegou a mínima aqui de R$ 7,00 e pouquinho, tá? No dia 19, e depois agora parece que está se recuperando novamente, ok? Então vamos continuar aqui. Ele teve uma variação nas últimas 52 semanas, o valor da sua cota chegou à mínima de R$ 7,07 e a máxima R$ 9,44. Dividend yield de 15,63%, um bom retorno aqui do fundo, e uma valorização negativa de 9,81%. Aqui embaixo a gente confere o seu valor patrimonial por cota. Está a R$ 9,23, um P sobre VP de 0,87. Então está constando um desconto aqui de 13%, pessoal? A sua cota está sendo negociada a R$ 8,00 a mercado. O seu valor patrimonial por cota, R$ 9,23. Está descontado aqui. Número de cotistas, 16.053 cotistas. E o número de cotas, 37.536.140 cotas. Uma liquidez média diária aqui razoável, como eu falei para vocês, um pouco mais de 1.400.000. E o último rendimento, que vai ser pago agora dia 22 de janeiro, vai ser 11 centavos. O que também ocorreu em dezembro, foi 11 centavos que ele pagou. E agora, antes de ir para o relatório gerencial, vou trazer essas duas notícias agora que fala do Maná 11, tá? Essa primeira aqui fala: Maná 11 traz maior resultado do ano e retorno, bate 194% do CDI. Fala assim, o Fundo Imobiliário Maná 11 divulgou em relatório gerencial, publicado nesta quinta-feira, dia 19, o maior resultado líquido do ano. O lucro do fundo alcançou 4,37 milhões. Os rendimentos do mês equivalem a um retorno de 194% do CDI, líquido de imposto de renda. Os dividendos do Maná 11 foram de 11 centavos por cota
em dezembro, resultando em um dividend yield anualizado de 16,8%. A gestora destaca que é muito retorno, enquanto as cotas do fundo seguem pressionadas na bolsa, um desconto de 8,5% em relação ao seu valor patrimonial. O que trouxe esse resultado maior foi o giro extraordinário através de ganho de capital, sobretudo no book de CRIs e de ações. Agora, outra notícia é essa. O Fundo Imobiliário Maná 11 divulga dividendos de 1,40% ao mês. Confira valor e datas. O Fundo Imobiliário Maná 11 divulgou seus novos dividendos, com retorno de 18,7% ao ano. Veja quem recebe o valor por cota. Essa notícia já saiu agora, dia 1º de janeiro, tá, pessoal? Já é bem atualizada. Continuando. O Fundo Imobiliário Maná 11 anunciou novos dividendos, com referência ao desempenho de dezembro do Fundo Imobiliário, o valor de 11 centavos por cota. Esse pagamento de dividendos do Maná 11 está programado para ser realizado no dia 22 de janeiro. Os investidores que possuíam cotas até o fechamento do pregão de 30 de dezembro serão beneficiados. Para quem adquirir cotas a partir de quinta-feira, dia 2, o direito aos dividendos será válido apenas para o próximo anúncio, previsto para o final de janeiro. Com base no preço da cota registrada nesta segunda-feira, dia 30, de R$ 7,85, o retorno mensal dos rendimentos do Maná 11 é de 1,40%. Já no acumulado nos últimos 12 meses, o dividend yield é de 15,92%, considerando a distribuição total de R$ 1,25 por cota ao longo desse período. Aqui ele fala, né, em quais ativos investe o Fundo Imobiliário Maná 11. O Fundo Imobiliário Maná 11 tem uma estratégia de investimento multi-estratégia, que permite diversificar seus ativos entre os recebíveis imobiliários, né, os CRIs, cota de outros fundos imobiliários, ações de empresas do setor imobiliário e a posse direta de imóveis. Atualmente, o patrimônio líquido do fundo é de 346,28 milhões, o que equivale a R$ 9,23 por cota. A maior parcela dos recursos do Fundo Imobiliário Maná 11, equivalente a 78,4%, está concentrada em CRIs. Esses recebíveis estão distribuídos quase igualmente entre os indexadores IPCA, 49,1%, e com um spread médio de 9,3%, e no CDI, com 50,9%, um spread médio de 4,1%. Então, como a gente confere aqui, né, pessoal, ele tem uma carteira bem balanceada, né, em termos de indexadores, né, IPCA e CDI, praticamente iguais os dois. Outra parte relevante do patrimônio corresponde a 14,4%, é destinada a cotas de outros fundos imobiliários, enquanto uma alocação menor está em ações. Adicionalmente, o fundo mantém 7,3% do seu patrimônio em caixa, buscando liquidez para suas operações. No mês de novembro, o segmento de CRIs foi o principal responsável pela formação dos resultados, seguido pelo investimento em fundos imobiliários e ações. A gestão destacou a realização de ganhos extraordinários nos meses anteriores, principalmente no portfólio de CRIs e ações. O Fundo Imobiliário Maná 11 opera atualmente sem nenhuma alavancagem, o que colabora para a segurança de sua carteira de investimentos. Adicionalmente, permanecemos confiantes com o retorno projetado do fundo, pautada na gestão ativa, conforme vem sendo implementado recorrentemente, com ganhos extraordinários em praticamente todos os meses, desde o início do fundo, diz a gestão do Maná 11. Agora sim, já estamos no relatório gerencial do Manat Hedge Fund Fundos Imobiliários, né? O Maná 11, é o de novembro de 2024. E aqui ele diz o objetivo do fundo, né? O Manat Hedge Fund Fundos Imobiliários tem por objetivo oferir rendimentos mediante a aplicação de recursos em ativos do cunho imobiliário, como CRIs, fundos imobiliários, FDIC imobiliários, ações imobiliárias, cotas de SPE, imóveis e outros produtos imobiliários, conforme descrito na política de investimento detalhada no regulamento. E aqui ele fala algumas características do fundo, como administrador, é o banco da Ecoval, ofertas concluídas, né? Até agora ele já teve 5 emissões de cotas, uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido. Início do fundo, como foi falado, né? Ele nasceu em 26 de maio de 2022, mas começou as negociações em Bolsa de Valores foi em agosto de 2022, né? E como gestor a Manati Capital, tem uma taxa de performance de 20% sobre o IPCA e o yield do IMA B5. Aqui ele comenta sobre os destaques do mês, pessoal. Dividendos de 11 centavos por cota no mês, equivalente a um dividend yield de 16,8% ao ano, isentos de imposto de renda, sobre a cota de fechamento do mês, e 194% do CDI equivalente. Segundo aqui é o deságio de 8,5% da cota de mercado
em relação à cota patrimonial. Maior valor desde o início do Mana 11, o que torna-se uma ótima janela de investimentos, vide o crescimento de cotistas. Terceiro aqui é a distribuição em linha com o guidance de dividendos apresentado e manutenção do guidance, com retorno projetado entre 1,2% ao mês e 1,4% ao mês por cota, um dos maiores entre os fundos imobiliários da categoria. O outro aqui é mais um mês de resultados extraordinários e defesa versus o IFIX, com realização de ganho de capital com venda de CRIs, com compressão de taxa e no livro de ações. E o último aqui é a geração de retornos excedentes dos benchmarks de forma consistente, com patrimônio líquido ajustado pelos dividendos distribuídos de mais 31,3%, o que equivale a 256% do IFIX e 111% do CDI equivalente. E nos comentários da gestão eu tirei algumas partes aqui que eu vou ler para vocês. Essa aqui, tomando como premissa o último dividendo distribuído de 11 centavos por cota, estamos falando de um retorno de 16,8% ao ano, líquido de taxas e imposto de renda. Esse patamar de rendimento faz com que o Mana 11 seja um dos fundos de maior dividend yield dentre os demais fundos da mesma categoria. Este yield, combinado com ao deságio de 8,5% da cota de mercado em relação à cota patrimonial, nos faz crer que a atual precificação do Mana 11 no mercado secundário oferece uma janela de oportunidade incrível para o investidor. Aqui ele comenta sobre o resultado operacional, né? No fechamento de novembro de 2024, divulgamos a distribuição de 11 centavos por cota, a título de dividendos. Como verificado abaixo, o segmento que mais incrementou o resultado para o fundo foi investimentos em CRIs, seguido pelo investimento em fundos imobiliários e ações. Neste mês, dando sequência à gestão ativa para aprimorar os resultados do fundo, agregamos mais uma vez resultado extraordinário através do ganho de capital, sobretudo no book de CRIs e de ações. Ele fala aqui também, vale ressaltar que atualmente não há nenhuma operação de alavancagem na carteira do Mana 11. Então, um ponto positivo aqui que a gente pode levar em consideração na hora de fazer a nossa avaliação sobre esse fundo, né, pessoal? Ele não tem alavancagem, não tem nenhuma dívida. E aqui está o seu demonstrativo de rendimentos e receita do mês de novembro. A gente confere aqui que a sua receita do mês de novembro deu R$4.636.000. Tem umas despesas aqui de R$264.000. Aí teve um resultado operacional de R$4.372.000, equivalente a 11,6 centavos por cota. Ele distribuiu 11 centavos redondo por cota aqui. A gente confere aqui que ele ficou nesse mês um pouco de lucro acumulado, né? Uma reserva acumulada aqui pouquinho, mas ficou, ok? E aqui o fundo ressalta, né, a consistência dos dividendos distribuídos, pessoal, desde o seu começo aqui, né? A gente confere aqui nesse gráfico aqui em setembro de 2022, né, que ele começou a pagar, ele pagava 12 centavos por cota, né? A gente confere aqui, ó, um dividend yield de 15,1%. Ele foi indo, 12, depois baixou para 11, subiu para 12 depois, baixou para 11, baixou para 10, foi indo, subiu para 11 aqui, e em maio de 2024, em junho de 2024 ele desceu para 10 de novo, 10 centavos por cota, foi até outubro de 2024 agora 10 centavos por cota, e agora em novembro e dezembro ele aumentou, né, 11 centavos por cota, e agora dezembro, o último aqui, tem um dividendo de 16,8%, que foi o maior na sua história, ok? Aqui ele mostra, né, certinho a alocação por classe de ativo. A gente confere aqui que então o CRI é o seu maior investimento, né, com 78,4%, depois seguido de fundos imobiliários, né, 14,4%, e ações com uma porcentagem de 1,5% do seu portfólio, né, e um caixa de 7,3% ele deixa para possíveis investimentos. Então, ele demonstra os gráficos, né, a exposição por setor, indexador e taxa média e duração do remanescente. Primeiro aqui a gente vê que o maior aqui é 26,5% de exposição por setor é incorporação, seguida de shopping com 12,8% e properties com 10,2%. Depois o segundo aqui é indexador e taxa média, né? A gente confere CDI mais 4,1%, tem uma porcentagem de 50,9%. E IPCA mais 9,3%, uma porcentagem de 40,1%. Praticamente igual aqui, né? Os seus indexadores na sua carteira de CRIs. Aqui do lado direito aqui a gente confere a duração, né, dos seus CRIs. A carteira de IPCA tem uma duração de 3,7 anos e a carteira de CDI uma duração de 2 anos. Aqui embaixo a gente confere a carteira de fundos imobiliários exposição por segmento.
a maior porcentagem mesmo é recebíveis, né? 44,1%, seguida de Redfin, 16,8%, depois vem o Shopping Center com 12,6%. E o quarto gráfico aqui é a exposição por tipo de risco, tá? 74,3% é carrego, tá? Seguido de 25% é o ganho de capital e a arbitragem 0,7%. Aqui ele demonstra sua carteira de ativos. Primeiro aqui é a de CRIs. Minha opinião, uma carteira bem diversificada, pessoal, com taxas não muito elevadas, que é dividida em PCA e CDI, né? E a maior porcentagem aqui do seu PL é esse primeiro CRI aqui, a VS, né? Com 7% do seu patrimônio líquido. Tá? Depois tem outra aqui a de 6,2%, a terceira aqui de 5% e o resto tudo abaixo de 4,5%. Tá? Então, na minha opinião, é bem diversificada a carteira de CRIs dele. Há um total de 271 milhões, com 78,4% do patrimônio líquido do fundo. Seguido aqui a segunda carteira é a do fundos imobiliários, tá? 49,8 milhões, equivalente a 14,4% do seu patrimônio líquido. Depois vem a carteira de ações, com 5,2 milhões, equivalente a 1,5% do seu PL. Depois o caixa, com 25 milhões aqui, equivalente a 7,3% do seu patrimônio líquido. Então aqui está o detalhamento dos ativos investidos, em todos aqui, pessoal. Eu vou passar mais rápido aqui, depois se vocês tiverem curiosidade, vocês voltam o vídeo mais devagar, tá? Então, aqui tem todos os ativos do fundo, os seus devedores. Se tiverem algum interesse em investir nesse fundo, façam aquilo que eu falei e decidam, né? E compensa ou não investir o dinheiro de vocês nesse fundo imobiliário, tá ok? Então é isso aí, pessoal, que eu tinha a passar para vocês do Mana 11. Fica a critério de vocês agora, tá? Para analisar mais direitinho esse fundo, decidir se viram cotista ou não. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha gostado. E não se esqueçam do like e dos seus comentários. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.